Galera, quem tá falando aqui é Juliano. Tô fazendo esse vídeo aqui para ensinar aqui como é que faz um undervolt ou um overclock em qualquer placa AMD ou Nvidia. E também como configurar a curva de fan para você aí que está com problema de temperatura ou que não está satisfeito aí como é que está o funcionamento da sua placa. Bem, primeiramente você tem que baixar o MS Afterburner, que é esse programinha aqui. Ele vem junto o RivaTuner, que é esse outro aqui. O MS Afterburner, ele vai fazer as coisas, ele vai controlar a sua placa de vídeo, e o RivaTuner só exibe, caso você queira exibir, por exemplo, as informações no seu jogo. Por exemplo, aqui o RivaTuner está configurado para no canto inferior, no canto superior esquerdo, ele exibir todas as informações que você coloca aqui no MS Afterburner. Bem, então para quem está dando com problema de temperatura, principalmente quem comprou aí umas plaquinhas que esquentam pra caramba, ou para quem mora em certas regiões aí do Brasil que é muito quente, esse tutorial aqui é muito bom. Então você vai aqui, primeiramente clica aqui nas configurações, ventoinha, e aqui, como a minha placa é a RX 580, eu configurei essa curva aqui. Então, por exemplo, essa placa ela vem configurada de fábrica, toda a série da RX 500, né? Para os fãs dela só liga a 60 graus, 50, 58, 57, por mais ou menos nessa faixa aí. Antes disso o fã dela nem liga. Então o que acontece? O que você vai fazer aí? Você, por exemplo, você pode usar essa curva, porque abaixo de 50 graus você provavelmente não vai estar jogando, não vai estar fazendo nada pesado com a sua placa. Então sua placa vai ficar de 40, 45, ou se tiver muito quente aí na sua casa, e você estiver vendo um filme, vai ficar aí 48, talvez chegue a 50, mas é muito difícil, depende muito da sua placa. Então o fã nem vai ligar, você pode ver aqui que ele fica em 0. A 50 ele vai ligar e vai para 40%. Vai manter 40% até 60%. E a partir de 60 até 80 ele vai subir acompanhando a temperatura. Ele chega até 80% a 80 graus. E de 80 graus até 100 graus ele vai jogar para 100%. Não, de 80 graus até 85. Aqui é 85. Então, mas na prática o que acontece? A temperatura chega no máximo que eu já vi 75 num dia muito quente que você tiver com aplicação muito pesada. Você não vai passar disso. Então aqui o que acontece? Quanto menor tiver a sua temperatura, também menor vai estar a velocidade do seu fã. Então, abaixo de 60 graus, você já não vai conseguir reduzir, que vai ficar em 40%. Então, aqui o ideal é você ter uma temperatura inferior a 75 e sempre superior a 50 enquanto você estiver jogando. Nunca chegar a 80, 85. Então, essa curva aqui ela é muito boa. Ainda aqui, você vem em geral e desbloqueia o controle de tensão. Marca aqui, ó. Isso permite que você mexa aqui na voltagem da sua placa. E da mesma forma que foi feito no primeiro tutorial, naquele tutorial no tutorial anterior que eu fiz, aqui você consegue fazer o undervolt da sua placa. O undervolt ele reduz a quantidade digamos assim, de energia que vai chegar na sua placa. Normalmente essas placas elas vêm com a quantidade de energia
Elas utilizam uma quantidade de energia maior do que elas realmente precisam. Então você vai testando aqui. Por exemplo, aqui ela ficou tranquila em menos 75 mV. Normalmente ela utiliza 1150 mV. Então eu vou reduzir de 15 em 15. Então ela estava, por exemplo, aqui ó, em 0. Não dá para colocar 0 aqui, fica menos 1 mais 1, né? Estava aqui em 0. Aí você vai colocando, coloca menos 15. Roda, por exemplo, esse benchmark aqui, ó, Superposition Benchmark. Roda ele. Essa aqui foi a última vez que eu rodei. Com a placa funcionando em 100%, ela chegou a 64 graus. Então você coloca aqui no alto, no caso da RX 580, se tiver com uma mais fraca você pode colocar no médio, coloca no alto e roda o benchmark. Se ele rodou estável, não teve crash, não deu tela azul, não deu nada, você quer dizer que a sua voltagem tá boa. Então você vai lá e reduz mais um pouco, coloca menos 30 e vai rodando. Cada vez que você for rodando, você vai vendo que a temperatura sua vai baixando. E também vai baixando o gasto, o consumo de energia da placa, porque você está trabalhando uma voltagem menor. No caso aqui, menos 75 já ficou ótimo, ficou 64 graus, né, no máximo. Então, por exemplo, na minha curva de fan, eu sei que a 64 graus eu estou mais ou menos aqui, ó. Então eu estou com fan mais ou menos a 50%. Então, à medida para eu ficar menos que isso, a 60 graus, por exemplo, eu teria que estar com fan a 40. Então é muito difícil ela reduzir abaixo disso, quando ela está sendo utilizada a 100%, né? Então aqui tem algumas pessoas aqui no canal falaram que estava com uma RX 570, uma RX 580, a 590, né, que esquenta muito, e estava dando 85 graus, né? Então no MSI Afterburner você também consegue. A vantagem dele em relação aqui ao Radeon, a você fazer aqui pelo Radeon, igual eu expliquei no outro vídeo, é que aqui você consegue colocar 0% na curva de fan. É só essa vantagem. Quem gosta, no caso eu, né, que eu não quero que o fan ligue abaixo de 50 graus, eu posso colocar em 0%. Aqui pelo Radeon eu não consigo. E aqui também você consegue mexer também caso você esteja trabalhando com uma NVIDIA. Uma placa da NVIDIA está esquentando muito, aí você consegue mexer no fan dela. Pegar os fãs aqui e jogar tudo para 100% não é a solução. Se você está tendo que fazer isso, é porque você está tendo um problema na sua casa aí. O gabinete seu não está entrando ar, ou está muito abafado seu quarto mesmo e não tem nenhum fãzinho para tirar o ar quente de dentro do gabinete. Então você pode abrir a tampa lateral do gabinete e testar para ver se melhora a temperatura. Se melhorar, você já vai lá, coloca um fã na frente do gabinete ou em cima ou do lado. Um atrás, os gabinetes, mesmo que seja um gabinete velho, sempre tem um encaixezinho atrás do gabinete para você colocar um fã tirando o ar do gabinete. Isso aí é o que vai ajudar a sua placa a esfriar um pouquinho mais, tanto a placa quanto o processador, né? 85 graus é uma temperatura que está totalmente fora aí da realidade. Se você está com essa temperatura, que você tem algum problema. Tá, mas como é que você faz para ver durante o jogo, por exemplo, quanto que tá? Quem tem uma placa Radeon, é só clicar Ctrl Shift O durante o jogo, que já vai aparecer o FPS, vai aparecer algumas informações ali. Que já é uma coisa meio que já vem aqui no programa. Ctrl Shift O, pelo menos aqui para mim, né? Mas para quem não tem, ou quem quer configurar no MSI Afterburner, vai vir aqui, monitoramento, e você vai marcar com o Vzinho o que você quer que apareça. Vem com tudo marcado. Aí você vai tirando as coisas que você não quer. Você deixa temperatura, uso da GPU da placa de vídeo, uso do VRAM, frequência da GPU, você vai deixando. A energia que você está gastando na GPU, velocidade da ventoinha, vai tirando o resto tudo que não precisa, temperatura do processador,
uso do processador, frequência, uso de RAM, taxa de quadro você pode deixar, e isso aqui, a energia do processador, né? Você pode deixar também. Tá, então na prática como é que fica? Por exemplo, vou botar um jogo aqui bem pesado, o Assassin's Creed Origins, né? Ele foi instalado no HD, ele demora um pouco para abrir aí. O processador que eu estou usando aqui é um Ryzen 5. Você pode ver que com essa configuração de placa de vídeo, ela chega a 1.075 volts, temperatura máxima 64 graus. Mas aqui no Assassin's Creed Origins, normalmente ela está trabalhando em torno de 60 graus. Tá muito tranquilo mesmo. Esse 64 que está aí é quando você está jogando, quando você está fazendo o teste lá, que ele estressa a placa de vídeo, coloca tudo em 100%, né? Mas quando você está jogando, isso não acontece isso, não fica tudo em 100%. Bem, as configurações aqui, eu coloquei no alto, tudo no alto. Anti-serrilhamento deixei adaptável, ele vai tentar manter 60 fps. E é sempre bom você botar isso aqui, taxa de atualização 60 Hz, no caso se o seu monitor for 60, que é o caso do meu, e botar um limite para 60. Não deixa o limite solto não, senão você vai ficar esquentando sua placa e gastar energia à toa. Ele vai passar de 60 em momentos em que não está acontecendo nada, você vai ficar dando 200 fps aí na sua placa à toa. Ó, ali na esquerda aí, vocês já estão vendo ali como é que está a temperatura. Lembrando que ele está gravando, então ele puxa um pouco, usa um pouco mais a placa de vídeo, né? 61 fps. A temperatura está bem tranquila. Vou dar uma volta aqui para poder testar. Esse jogo é muito bonito, cara. Olha a imagem como é que fica boa, isso com a RX 580.
processador é um Ryzen 5 1600. Para quem está pensando em trocar, um Ryzen 5 dá conta muito bem desse jogo. Então aí vocês podem ver que a temperatura fica muito tranquila, mesmo quando você estiver jogando. E mesmo se você estiver jogando esse jogo que é extremamente pesado e gravando.